Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 7 de novembro de 2019, vamos fazer as nossas considerações finais referente à partida entre Vasco da Gama e Palmeiras. E vou mandar um recado aqui pro Campelo, pro Luxemburgo. Campelo, falar uma coisa. Ontem, após o jogo, você veio reclamar da arbitragem. Foi a coletiva. Tu tá de sacanagem. Reclamar da arbitragem na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro? O que você fez ontem já era para você ter feito lá atrás, no primeiro turno, no primeiro roubo que teve no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco foi prejudicado, lá contra o Grêmio, aquele jogo lá em Porto Alegre. O que você fez? Optou pelo diálogo, abriu portas para o Gaciba ir ao CT do Almirante para dar justificativas, preferiu o diálogo mesmo o Vasco sendo roubado. E agora, faltando poucas rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, você vem com esse discurso? O Vasco precisa de um representante. Há 20 anos atrás, esse juiz que apitou ontem, ele teria saído de São Januário no Camburão. A arbitragem, quando ia a São Januário, tinha medo de apitar jogos do Vasco da Gama. Hoje é muito cômodo para quem joga contra o Vasco e para quem apita contra o Vasco. Por quê? Não há representantes. Não há cobrança em cima da CBF. A primeira coisa, seu Campelo, que você tinha que fazer era não ter dado oportunidade nenhuma de diálogo para o Thales Magno ir para a seleção. O Vasco tem esse tipo de tratamento pela comissão de arbitragem, pela CBF, e você faz o quê? Você empresta o melhor jogador para ir para a seleção. Aí todo mundo dá tapa na cara do Vasco, porque o Vasco não responde à altura. Ontem o Thales Magno se machucou. Vamos ver se a CBF vai arcar com a responsabilidade. As coisas no Vasco são tão bagunçadas, que ontem o Campelo foi à coletiva para falar de arbitragem e o Vanderlei Luxemburgo, na cara de pau, faz crítica ao presidente do Vasco sobre o assunto do Thales Magno, falando que o Vasco não era para liberar. Um assunto que tem que ser tratado internamente. Jornalista não vai resolver o problema do Vasco, Luxemburgo. Jornalista quer ver o circo pegando fogo, e você expõe muito o que acontece dentro do Vasco. E ontem, você mais uma vez na sua coletiva falou de Flamengo. Você não está treinando o Flamengo. Agora, se você acha que as coisas no Vasco não estão indo bem, administrativamente, você tem que sentar e conversar entre quatro paredes lá com o Campelo. Outra coisa, falei de arbitragem aqui, mas a arbitragem não é o único culpado do Vasco ter perdido ontem. O Vasco, há 2 meses, com exceção da partida contra o Internacional que a gente venceu lá em Porto Alegre,
A gente tem feito jogos pífios, jogo de equipe de segunda divisão. O Vasco, nos últimos 2 meses, perdeu dentro de São Januário para o Grêmio, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Santos e para o Bahia. Isso é inadmissível num campeonato brasileiro. E a gente pode estender e falar que o Vasco empatou com o Atlético Paranaense por 1-1 em São Januário. O Atlético Paranaense vindo de uma ressaca de Copa do Brasil. Até quando essa gratidão pelo Luxemburgo vai continuar? Parece que está sendo feito favor ao Vasco da Gama e ele é remunerado. E nos 2 últimos meses o Vasco não joga nada. Nem contra o Fortaleza, uma equipe modesta, o Vasco ganhou de 1-0 jogando em São Januário. O Vasco não teve capacidade de ganhar do Avaí. E tem gente que acha que o Vasco está sendo bem treinado. Outra coisa que eu quero falar, esse campo, esse gramado aí de São Januário é uma vergonha. Esta é a forma como o Vasco está sendo tratado. Um gramado que não tem condições de ter jogo, que a bola quica, parece uma pipoca, cheia de buraco. O que está acontecendo com a manutenção do gramado de São Januário? Eu não me recordo do gramado de São Januário ficar tão caótico como está hoje. E não é só o gramado não, essa iluminação de São Januário está ridícula. A gente vai em São Januário, a gente não conhece mais o nosso estádio. É um gramado ruim, uma iluminação nojenta, pode ter ficado muito boa para quem joga futebol, mas para os torcedores ver jogo, tá horrorosa. Tá horrorosa. E esse é o tipo de tratamento que tem sido dado para o Vasco dentro do clube. Aí quer fazer CT para deixar largado as traças, como tem deixado São Januário? Aí pedem para o torcedor poder investir? Outra coisa, seu Luxemburgo, tá dando a entender que o senhor está escalando a equipe do Vasco com interesses aí escusos. Você quer provar para quem? O torcedor do Vasco não é burro, que o Guarim não tem condições de jogar 90 minutos. Não tem. Você quer provar para quem? É para o empresário dele? Dá a impressão que quem escala o time do Vasco é empresário. Eu já falei isso aqui. Você ressuscitar o Bruno César para uma partida de alto nível, com um gramado pesado, horroroso, igual estava ontem, não dá. Aí você coloca 2 jogadores sem condições físicas. Bruno César voltando de uma fascite plantar, estava contundido. E o Guarim totalmente despreparado fisicamente para encarar um jogo deste porte. Você está de brincadeira, Luxemburgo. Você está de brincadeira. Ainda te falta humildade. Você chegar e reconhecer, ó, o time há 2 meses está muito mal e o culpado sou eu por causa das minhas convicções. Mas não, joga a culpa, porra, pra torcida, joga a culpa, porra, pra atleta, ao ponto de falar que o time não é bom. Gente, o Abel Braga pegou o Cruzeiro numa situação pior do que o Vasco, tá tirando com humildade. Trace um paralelo aí. A forma como o Vasco está sendo conduzida, em termos de técnico, pelo Vanderlei Luxemburgo, e o Cruzeiro está sendo. Faça uma analogia.
O cara em momento nenhum desqualificou o elenco dele ou jogou pra galera. Agora, eu espero que ano que vem seja feito um planejamento, porque muito tem que se melhorar. Tem que passar um bombril em São Januário, porque tá tudo errado. Técnico mandando mais do que presidente, time que, porra, não faz jus às tradições do Vasco e tá tudo errado. Eu só tô falando de futebol, fora os outros departamentos. Então, meus amigos, é isso. Saudações vascaínas a todos. E mais tarde a gente vai falar sobre muito mais coisas. Valeu, Vasco neles!